paz do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, eu quero convidar todos os irmãos para nós celebrarmos ao Senhor neste culto de louvor e de adoração a Ele, onde nós nos reunimos para tributar a Ele, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Oremos a Deus pedindo ao Senhor que Ele receba nesta noite o louvor de cada um. Você na sua residência, onde você se encontrar, eleve o seu pensamento ao trono de Deus e louve a Deus pela fé nesse momento. Santíssimo Deus e eterno Pai, pela fé, nesse momento nós elevamos a nossa voz em oração a Ti. E nesta oração nós queremos dedicar a Ti, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Receba, Senhor, esse culto de gratidão a Ti. Hoje é um dia muito especial, porque nós somos dignos de estarmos aqui em Tua casa, reunidos para tributarmos a Ti esse culto de adoração, meu Deus. Agrade-se do Teu povo, agrade-se de nós, meu Deus. Nem só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Quero ler a palavra do Senhor nessa noite, no Salmo de número 135. A palavra de Deus nos convida a louvar ao Senhor. O salmista, no Salmo 135, ele declarou assim: louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assiste na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para o seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus, na terra, nos mares e em todos os abismos. Graças a Deus. Por isso que nós louvamos ao Senhor, porque tudo o que Ele quis, Ele fez. E é bom louvarmos a Deus. E eu quero convidar a você que está nesse momento, compartilhe, convide os seus amigos, convide os seus familiares, para juntos, conectados, através dos meios de comunicações que nós dispomos, para nós louvarmos a Ele. Deus recebe o louvor, mesmo não estando juntos na congregação, mas cada um no seu lar, na sua residência, o Senhor está vendo por que nós não estamos aqui. Por isso eu convido a você a louvar a Deus, a cultuar ao Senhor nesse momento. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai servos do Senhor. Nós que somos servos do Senhor, louvemos a Deus nessa noite com alegria. Irmão Rivaldo, louvando, entoando a Deus hinos de louvor ao Senhor. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão broto já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu. Qual os dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde
Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como um faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Será arrebatado eu pro céu, quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai os vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá,
sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para viver, não dá. Sem Jesus não dá para viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para viver, não dá. Sem Jesus não dá para viver, não dá. Sem Jesus não dá. Saúdo a todos com a paz do Senhor nesta noite. Estamos aqui nesta live, nesse culto de louvor e adoração a Deus. E convido você aí no seu lar, a abrir a sua Bíblia junto comigo. Livro de Juízes, capítulo 16. Estaremos falando hoje uma passagem bem conhecida da palavra de Deus e tentar entender um pouco mais o que ela tem a nos dizer no hoje, no agora. Juízes capítulo 16, versículo 18 a seguir diz o seguinte: Vendo, pois, Dalila que já lhe descobria todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Sobe esta vez, porque agora me descobriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e raspou-lhe as suas 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti. Sansão e despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor o tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze. E andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi raspado. Amados irmãos, estamos diante da história de Sansão, um dos juízes de Israel. Se nós tentarmos entender um pouco melhor essa história, nós vemos que o povo de Deus, o povo de Israel, por diversas vezes se afastou do Senhor e se colocou em apuros. Por muitas vezes levantou opressores sobre o povo de Israel de uma tal forma que eles clamaram ao Senhor. Mas nos dias de Sansão a história era um pouco diferente. O povo de Israel estava acomodado com um jugo sobre eles. Eles entendiam que os filisteus não eram tão pesados como já tinham sido outros opressores que estavam sobre eles. E o povo de Israel não entendia que Sansão verdadeiramente era um libertador, porque muitas vezes eles viram Sansão como um opositor a eles. De uma tal forma que quando os filisteus pediram ao povo de Israel que trouxesse Sansão até eles, o povo de Israel pegou Sansão, e Sansão, com a permissão, foi até aos filisteus. Ali o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e ele derrotou seus inimigos. Mas Sansão, por diversas vezes, ele brincou com o pecado. No capítulo 16, começa dizendo que Sansão, aqui diz o seguinte no versículo 1: E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda de toda a noite e lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas
as ombrais, e juntamente com as trancas as tomou, pondo sobre os seus ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. O povo dos filisteus estava de uma tal forma, querendo ocasião para poder prender Sansão, para vencer Sansão. E eles poram emboscada sobre ele, e Sansão andava em lugares que ele não deveria estar. Sansão permanecia em lugares que ele não deveria fazer, fazendo coisas que ele não poderia. E brincando dessa forma que ele brincava com o pecado, ele conheceu uma mulher por nome Dalila. E essa mulher, foi feita a ela uma proposta: se ela entregasse Sansão em suas mãos, na mão dos filisteus, dos príncipes dos filisteus, ela receberia uma grande soma em dinheiro. E ela aceitou. E é curioso como essa história desenrola, porque por diversas vezes nós vemos Dalila querendo descobrir de onde vinha a força de Sansão, e ele sem saber o que fazer, e muitas vezes contava água simplesmente para fazer com que aquela mulher não pedisse mais os seus segredos. E ele contava, e contava mais uma história e mais uma história. Porém, chegou a um certo momento que ele já não suportou mais, porque de tanto brincar com o pecado, ele chegou a um momento que a sua situação estava extrema e ele não suportou mais, e contou todo o seu segredo, e disse: eu sou nazireu de Deus, sobre a minha cabeça nunca passou navalha. E naquele instante ela entendeu, como diz aqui no versículo 18, que ele lhe abriu todo o coração, que ele tinha contado todo o segredo. Mandou raspar os cabelos da sua cabeça, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo a ele: agora sim, ele me descobriu todo o segredo. O inimigo, ele quer fazer isso comigo e com você. Ele quer minar as nossas forças de uma tal forma que você já não sabe o que fazer. O segredo para não se colocar numa situação como a de Sansão é jamais dar ocasião para o pecado. Não andar aonde nós não devemos andar. Não estar com quem nós não devemos fazer, porque uma vez feito essas coisas, entendendo que você está no lugar errado e se convivendo com as pessoas erradas, você está sujeito à mesma condição de Sansão. Sansão tinha uma força sobrenatural, não tinha homem na terra que pudesse vencer, não tinha situação para ele que era difícil, mas mesmo assim ele foi derrotado enquanto dormia. Nós temos que ter cuidado com o nosso sono, porque o sono pode nos tirar da presença de Deus. O sono que eu estou falando aqui não é uma noite bem dormida, mas sim uma situação de falta de vigilância ao pecado. Mas essa história nos conta algumas coisas bem interessantes. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Diz que os príncipes dos filisteus pegaram Sansão e lhe arrancaram os 2 olhos. Eu entendo que Sansão já estava cego, porque ele não conseguia perceber a real situação em que se encontrava. Mas com os seus 2 olhos tirados e sendo levado para o cárcere, a palavra de Deus aqui diz que no versículo 22: e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi raspado. Amados irmãos, isso é motivo de alegria. Quando eu li essa passagem, examinando ela, eu me alegrei. Há esperança. Há esperança para aquele que às vezes possa se sentir como Sansão se sentiu, no cárcere, desolado. Talvez não tinha amigos, não tinha pessoas ao seu redor que pudesse lhe estender a mão, estava só. Mas às vezes é necessário para o homem estar numa situação de não ver esperanças vinda da parte do homem, para recorrer ao Altíssimo, para recorrer ao Deus Criador dos céus e da terra, porque a palavra de Deus diz que o cabelo da sua cabeça começou a crescer. Isso me faz entender, meus irmãos, que ele voltou a ter vigor, ele começou a recuperar suas forças,
ele começou a tatear, quem sabe que fraco ainda, naquela situação. E quando foi levado à frente dos príncipes dos filisteus, ele pediu a um homem que lhe colocasse junto aos pilares daquele templo. E ele fez uma oração ao Senhor, pedindo que ele lhe recuperasse a sua força, para que ele se vingasse dos seus 2 olhos arrancados. Mal sabia Sansão que a sua oração era o cumprimento da palavra de Deus na vida dele, porque Sansão nasceu para ser o libertador de Israel. E a palavra de Deus diz que naquela noite mais morreram do povo dos filisteus do que todos quanto Sansão havia matado antes. Sansão nasceu para ser um libertador. Sansão nasceu para ser um homem frente ao povo de Israel. Mas pelas suas atitudes ele chegou a uma situação deplorável e que talvez ele pudesse se sentir sem esperança. Mas Deus conhece o coração das pessoas. Ele conhece a minha intimidade e conhece a sua. E eu quero falar para você que esteja ouvindo essa palavra, que talvez esteja se sentindo numa situação semelhante à de Sansão, sem esperança, no cárcere, sozinho. Comece a falar com o Senhor. E que o Espírito Santo de Deus, que havia se retirado da sua vida, volte. Comece a achar um lugar habitável, comece a achar um lugar próprio para si estar, e comece a recuperar as suas forças, comece a recuperar o seu vigor, e que você possa ser instrumento nas mãos de Deus nesses dias tão difíceis, nesses dias onde muitas pessoas estão sem esperança. Mas você ainda é um servo de Deus, e eu creio firmemente que você nasceu com um propósito na presença de Deus. Você não está nessa vida por acaso, você não está nessa vida pelo erro das circunstâncias, você está nesta vida porque Deus concedeu que você estivesse aqui, e Ele tem um propósito específico para a sua vida. Você não está desolado, você não está sozinho, você é um servo de Deus. Recupere as suas forças, creia em Deus. Às vezes você possa querer que pessoas vá até você, e pessoas não estão indo, porque o Senhor quer que você se dirija a Ele, que você procure a Ele, que você fale com Ele. E o propósito não vai ser frustrado. O propósito da sua vida não vai ser frustrado. Muitos poderiam pensar nessa circunstância de Sansão, que ele estava destruído e que o propósito da vida dele tinha sido anulado, que ele era simplesmente um brinquedo no palácio dos filisteus. Mas o Senhor, que conhece a minha e a sua oração, e mais do que isso, os propósitos dele que são inabaláveis, que de nenhuma forma podem ser interrompidos, Ele conhece a minha e a sua necessidade, e Ele pode ir até o local que você está agora. Clame a Ele, fale com Ele, e que o Deus que recobrou o vigor a Sansão, que deu-lhe novamente força para que o propósito fosse cumprido, possa agir na sua vida neste momento, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela essa rica oportunidade, e que Deus continue falando com você nesta noite, em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te
entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Graças a Deus ouvimos aí a ministração da palavra de Deus nessa noite, e guardemos essa palavra firmemente em nossos corações. Nessa noite nós vamos estar orando, concluindo esse culto de louvor e adoração a Deus. E eu quero convidar toda a igreja para nós orarmos, sem duvidar, orar ao Senhor. Quero dizer nessa noite que a igreja na terra, a igreja de Cristo, ela tem autoridade moral e espiritual para abençoar. E a palavra de Deus declara que aqueles quem vos abençoardes, verdadeiramente será abençoado. E eu quero nessa noite, juntamente com todos os que estão presentes neste culto, muitos online, eu quero convidar a todos para nós levantarmos um clamor ao nosso Deus. Ontem nós ouvimos a própria palavra dizendo: clamas a mim e responder-te-ei. E nós vamos abençoar o nosso país, nós vamos abençoar a nossa casa. A igreja do Senhor Jesus Cristo é quem tem autoridade para intervir no mundo espiritual. E eu convido a todos para nós, neste momento, na sua residência, se desligue de tudo agora e vamos estar orando ao Senhor, clamando a Ele pelo nosso país, para que Ele estenda a sua onipotente mão e Ele possa repreender, possa deter o crescimento, possa acabar com essa maldição que assola milhares de brasileiros. Eu quero convidar aqui o presbítero Gilmar Santiago para dirigir essa oração a Deus. Todos juntos nós estaremos orando a Deus nesse momento. E aquele que pede com fé recebe. Também está escrito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E há muitos justos nesse momento. Nem só os que estão participando deste culto aqui da congregação, mas há muitos justos pelo Brasil afora clamando a Deus nesse momento. E nós vamos nos unir agora em oração, clamando a Deus, abençoando a nossa nação. Presbítero Gilmar, por gentileza. Graças a Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Iremos orar ao nosso Deus nesse momento. Amém? Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, meu Senhor da glória, muito obrigado, meu Deus, por estarmos aqui nesta noite, na Tua presença, meu Senhor da glória, para Te adorar, meu Deus. Santíssimo Deus de Israel, nós Te clamamos, meu Senhor da glória, neste momento, Pai Santo, para que o Senhor Deus estenda as Tuas mãos, ó Deus, sobre o Teu povo, sobre este país.
Pai querido e bendito Deus, abençoa, meu Deus, as nossas autoridades, Senhor da glória, para que eles possam, meu Deus, reconhecer o amor de Deus e clamar ao Senhor junto, ó Deus, para que o Senhor, Deus, venha abençoar este país, porque o homem em si nada pode fazer, mas o Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o Deus que tudo pode em nossas vidas. Ó Santíssimo Deus de Israel, nós te adoramos nesta noite, porque o Senhor Deus é maravilhoso, o Senhor Deus tem nos dado a graça de aqui junto estar, meu Deus, para te clamar e bendizer o teu santo nome, meu Deus e meu Pai. A tua palavra nesta noite, ó Deus, foi explanada nesta noite, meu Deus, aos vossos corações, Pai querido, que os teus filhos, ó Deus, venham entender o que o Senhor Deus quer falar em cada coração nesta noite. Pai santo e poderoso, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Fica conosco em nome de Jesus, amém. Quero convidar todo o povo de Deus para nós, hoje é o primeiro dia da semana, e para nós dedicarmos ao Senhor uma semana de jejum, né? Isso na medida do possível, né? Eu quero convidar a todos, clamar ao Senhor. Esse jejum é para que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, da sua igreja, da nossa nação. Então eu conto com todos nessa campanha de hoje até o próximo domingo. Uma semana de jejum ao Senhor nosso Deus em prol da nossa nação, em prol da igreja, da família. Glória a Deus. A bênção apostólica, que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos vós, nem só hoje, mas até o dia da vinda de Cristo Jesus nosso Senhor. E todos sejam abençoados, uma boa semana, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está encerrado o culto de adoração ao Senhor nessa noite.